uns mal bocados aí com o clima. Pessoal do sul do país, então, com Nossa, certeza está pior do que eu aqui em São Paulo. Nossa Senhora. Bom, pessoal, a gente começou um pouquinho atrasado. Vou aproveitar, então, para fazer a minha introdução de sempre. Quem já vem em outros webinars já sabe que eu me apresento primeiro. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maria. Eu sou a responsável pelo relacionamento, suporte ao cliente da eComply Brasil. E para quem também não conhece a eComply ainda, a eComply é uma empresa alemã. Ela oferece um sistema de gestão de proteção de dados e foi fundada aqui em Munique, de 2016 para 2017, pelo Holk. Desde então, ela vem oferecendo soluções para gestão de proteção de dados para diversos países europeus e, desde 2019, a eComply também atua no Brasil. O Holk também está aqui hoje, e ele que foi o fundador da eComply, e infelizmente ele ainda não fala português, mas eu vou passar a palavra para ele conseguir se apresentar um pouquinho, para falar com vocês um pouco. Holk, could you say a few words about yourself? Say hello. Thank you for the introduction, Maria. Yeah. Welcome, Sergio. Very happy to have you here. I want to welcome you to this webinar. The webinar is in Portuguese. It's just 2 sentences of English. I'm very glad to have Sergio here. Cyber insurance is a very relevant topic. eComply is a software company. eComply has software and cyber risks, and we have cyber insurance as well. So I think cyber insurance is a very relevant topic of 2022, and I'm very much looking forward to the expertise of Sergio. Thank you, and I hope you enjoy a great webinar. Thank you, Roque. Bom, eu ia começar apresentando o Sérgio, mas ele já fez uma boa parte do meu trabalho aqui. O primeiro slide é sobre ele, sobre a caminhada dele. Bom, Sérgio, então eu vou passar já a palavra para você falar sobre você, sobre a sua atuação, sobre a Cyber. Fica à vontade. Obrigado, Maria. Obrigado, Hulk. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse tema que, ao mesmo tempo que é bastante novo, né, pelo menos no mercado brasileiro, esse tipo de seguro, mas ele, de uma forma geral, não deixa de estar contemplado dentro de processos e de um processo de governança corporativa e de governança de tecnologia que já existe há muito tempo, né, quando a gente fala de gestão de riscos, né? Então, eu sou sócio da Cyber Insurance, que é uma corretora de seguros que foi fundada há 4 anos. É a primeira corretora de seguros, inclusive brasileira, que nasceu especializada para vender seguros cyber. E o que a gente tem percebido, né? Nós temos percebido uma grande dificuldade no mercado para as empresas conseguirem contratar um seguro cyber. E aí eu quero trazer hoje para vocês algumas novidades, algumas informações acerca do seguro cyber, o que está acontecendo no mercado nacional, para que os clientes possam compreender o momento que a gente está vivendo, né? A gente tem um cenário bastante novo nesse sentido no Brasil, então as empresas ainda estão acostumadas a ir atrás da sua corretora pessoal, aquela corretora que faz o seguro de carro, né? E aí, normalmente, se preenche uma série de questionários, e o que acontece? É isso que a gente vai debater um pouquinho aqui. E o que a gente também tem de experiência é que 100% dos clientes os clientes que nós temos atendido, todos eles têm deficiências ou alguma necessidade de implementação de políticas ou algum controle, muitas vezes simples, ligados à tecnologia ou a processo mesmo. Então, questões básicas como controle de backup, políticas de senhas e até questões mais complexas fazem parte desse rol aí do nosso aprendizado. Sérgio, você vai me falando quando você quiser que eu passe o slide? Porque sou eu que estou... Obrigado, Maria. Você vai pilotando para mim. Vou. Então, pode passar no próximo slide. Eu trouxe uma agenda só para compartilhar com vocês o que a gente espera hoje. Então, bater um papo e explicar, conversar um pouquinho sobre o que é um seguro cibernético, né? Ou um seguro de risco cyber, um seguro cyber. Existem várias nomenclaturas para a mesma demanda hoje no mercado. As coberturas de um seguro cibernético, esse é um ponto que a gente tem tido bastante discussão, né, do ponto de vista de definição de cobertura. A gente vai explicar o porquê disso. A Lei Geral de Proteção de Dados e os riscos cibernéticos, de que forma esses dois elementos que estão, de uma certa forma,
incitando as empresas a prover melhorias, de que forma eles se correlacionam com o seguro cibernético, né? E a cultura brasileira, que esse é o grande desafio que a gente tem hoje no seguro cyber. E, para fechar, um pouquinho do que a gente traz aí de uma proposta de diferenciação no mercado. Pode passar, Maria, por favor. Então, o que é um seguro de risco cibernético, né? Ele é um seguro de responsabilidade civil. Ele visa amparar as perdas financeiras decorrentes de ataques virtuais. E ele atende incidentes decorrentes de erros ou negligências causadas internamente na empresa, que resultem em vazamento de dados e outros danos ligados ao sigilo da informação. E aí vale a pena destacar, né, desde que prevista na apólice durante o período de vigência do seguro. São questões básicas de qualquer apólice de seguro, então, mas muitas vezes se negligencia essa questão da data de vigência do seguro, e às vezes, quando o sinistro acontece, a gente já perdeu esse time. E também o escopo da apólice de seguro, né? Aquilo que eu comentei, que a gente vai detalhar um pouco mais, que são as coberturas, né? Então, detalhar isso, entender de uma forma bastante pragmática o que está coberto, o que não está, faz toda a diferença. E aí, a gente também traz um ponto por experiência, né? Que a gente tem que encarar o seguro como mais uma camada de proteção. O seguro ele faz parte do processo de mitigação de risco, e aí a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente também essa nossa proposta. Pode ir para o próximo, Maria, por favor. Aqui falando sobre as coberturas de um seguro cibernético, as coberturas variam muito em função de seguradora para seguradora. Cada seguradora possui maneiras de se fazer esse assessment do próprio cliente, né, para identificar qual é o nível de compliance, qual é o nível de maturidade que cada uma dessas empresas possui com relação a todos os controles de segurança e privacidade. Mas, de uma forma geral, é comum nós temos basicamente 3 pilares dentro dessas coberturas, que são as perdas causadas a terceiros, que é onde entra, de fato, a responsabilidade civil, e as perdas ou custos de recuperação do próprio segurado, e as assistências. Eu até costumo brincar que o seguro cyber ele pode ser visto como uma espécie de seguro de vida para as empresas, né? Para as pessoas jurídicas. Por que isso? Porque seguro de vida é como o seguro cyber. Ninguém quer usar, né? A gente não faz para usar, mas se precisar é bom ter, né? E, por outro lado, também tem uma outra questão que faz parte das apólices de seguro cibernético e que também compreende nos seguros de vida muitas vezes, que são as assistências ainda em vida. Aquela possibilidade de você fazer uso do seu seguro através de alguma ocorrência, né, algum incidente, e não necessariamente numa situação tão caótica ou fatal como a questão do seguro de vida na sua totalidade, né? Pode mudar, por favor. Aqui eu trago, um pouco mais detalhado, algumas das principais coberturas de um seguro cibernético. Então, a primeira delas é a responsabilidade civil por atos de violação, que inclui pagamento de custos de defesa e danos causados a terceiros decorrentes de uma violação de segurança de dados por ataque cibernético. A violação de privacidade, para situações de violação de privacidade, cobre os custos com a investigação e mitigação de danos. Então, entra também toda aquela questão forense. Despesas de substituição de ativo digital. Então, essa cláusula ela reembolsa os custos incorridos para a recuperação de um ativo digital decorrente de corrupção ou destruição de dados causados por uma violação de segurança. E ele paga, por exemplo, os custos com investigação forense. Os processos GDPR, então, oferecem cobertura para caso de uma violação real ou alegada da GDPR, que é a regulamentação europeia, assim como para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a nossa regulamentação brasileira, né? Ela também cobre processos regulatórios, então cobre processos administrativos instaurados em decorrência de algum evento de privacidade, multas e sanções administrativas, e aí esse produto cobre multas e sanções administrativas também. Ameaça cibernética, então ela reembolsa o pagamento de resgates, né, referentes à extorsão por criptografia de dados, inclui o reembolso para as despesas gastas na apuração de cada ameaça. Então, num caso de ataque ransomware aqui, que a gente tem tanto esse item quanto o de baixo, que é a extorsão cibernética, né?
E aí tem responsabilidade na mídia e internet, que também oferece cobertura para casos de publicação, transmissão e divulgação de informações a terceiros nos canais de digitação, nos canais digitais da empresa. Lucros cessantes, então ela paga aos segurados os lucros cessantes apurados decorrentes de um ataque de negação de serviço, por exemplo, ou lucros cessantes por falha de sistema, se ocorrer alguma falha acidental no sistema padrão do segurado, afetando suas operações, então é reembolsado os lucros cessantes também. Lucros cessantes por danos à reputação, então em caso de lucros cessantes causados por um evento de mídia, decorrente de um evento de segurança ou privacidade, e despesas de substituição de ativo digital. Em caso de corrupção de dados, o segurado recebe o reembolso, né, que gastou para recuperação. Então, aqui, em grandes linhas, isso tudo varia muito de seguradora para seguradora, de contratação para contratação, né, dos planos a serem adquiridos, mas, em linhas gerais, são essas principais coberturas que atendem, que são atendidos, né, pelo seguro cibernético. Se puder passar mais um, por favor. Aqui, o que eu quero trazer aqui, né? Então, um pouquinho do que a gente tem aí de motivadores e qual é a correlação da Lei Geral de Proteção de Dados e os riscos cibernéticos. Então, a gente tem uma crescente notícias sobre vazamento de dados pessoais, então isso vem alavancando muito. Uma escalada dos incidentes de segurança nas organizações, tanto do setor público quanto privado, principalmente dos ataques de ransomware, então isso vem trazendo muita preocupação para as empresas, né? Requerimentos contratuais de clientes. Aqui no Brasil, eu tenho percebido aquele efeito cascata, né, de empresas que têm sedes na comunidade europeia e que se adequam à GDPR, ou até mesmo empresas nacionais que se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados, e elas passam a ser demandadas de conformidade também para continuar prestando serviço ou fornecendo através desses clientes que já se adequaram, né? Então, esses requerimentos muitas vezes vêm até em nível de contrato. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, lá no seu artigo 46, ela determina que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e outras formas de tratamento ilícitas. Então, isso tudo conduz para a reflexão da necessidade do reforço das medidas de segurança, não só no mundo digital, mas também no mundo analógico, né? Porque a lei, no caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está focada tanto na questão digital quanto analógica, né? E o seguro de cyber risk, ele é uma importante garantia de proteção para as empresas dentro desse processo, porque ele significa uma nova, e também, ao mesmo tempo, significa uma série de novas obrigações que merecem cuidado e atenção. Então, a partir do momento que você tem tanto um alto volume de incidentes acontecendo, a gente tem requerimentos dos clientes, muitas vezes exigindo conformidade, uma lei brasileira que obriga que as empresas estejam adequadas em todo o seu processo de tratamento de dados pessoais. E você estabelece um processo de gestão de riscos para que você consiga, de uma certa forma, ter o seu ambiente controlado. A contratação de seguro cyber, ela também vai te trazer uma série de recomendações de implementação, de segurança, que vai te cobrir e vai te garantir em todos esses outros aspectos. Aqui um ponto importante que eu gosto de destacar, que muitas vezes existe interpretação equivocada, né, de algumas empresas. O seguro, ele não cobre o não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele cobre as consequências jurídicas de um vazamento de dados, seja por ataque cibernético ou por uma falha interna. Pode trocar, por favor, Maria. Aqui entraram os 3 slides de uma vez, né? Mas aqui, qual que era a ideia aqui? Falar um pouquinho sobre a cultura brasileira, né, na contratação de seguros. Então, a nossa cultura, a gente tem uma cultura bem no sentido da fé, né, do brasileiro. Então, só Deus salva. Muitas vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente. A gente tem, por outro lado, também uma cultura muito mais voltada para a contratação de seguros,
para seguros, por exemplo, contra incêndio, né? E, por outro lado, quando acontece uma sinistralidade, a primeira coisa que a gente pensa, não, a gente põe a culpa no Murphy, né? E a gente também tem uma cultura voltada para seguros, voltados para veículos, né? É uma coisa mais comum hoje no Brasil. E são esses grandes players, são essas corretoras que hoje estão aprendendo a lidar com o seguro contra ataque cibernético. Mas o que a gente acaba tendo, na verdade, é que quem entende disso, desse portfólio de seguro, pode trocar a slide, por favor, Maria? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não entende disso. O que a gente tem? Cada vez mais um ambiente de alta complexidade. A gente tem empresas que utilizam cada vez mais a tecnologia a favor dos seus negócios. A gente tem um ambiente extremamente heterogêneo, a gente tem um ambiente híbrido. A gente tem a utilização cada vez mais dos nossos endpoints, né, dos nossos notebooks, das nossas estações de trabalho, dos nossos celulares, fazendo o papel, muitas vezes, aí de um mecanismo que se conecta à nossa rede. Nós temos, inclusive, a pandemia que acelerou um processo de conexão remota dentro do ambiente corporativo. Então, isso tudo trouxe muito mais vulnerabilidade, né, e muito mais necessidade de controle do nosso ambiente. Mais um slide, por favor. E aí vem a pergunta, né? Mas qual a probabilidade maior nas empresas nos dias de hoje de acontecer? Um incêndio, um vazamento de dados, um ataque de ransomware, uma indisponibilidade de sistemas, uma falha humana, uma interrupção de serviços. Esse é um ponto para a gente refletir hoje. A grande maioria das empresas ainda tem aquela cultura de se estabelecer processos de contratação de seguros focado na questão, por exemplo, do contra-incêndio, mas muitas vezes ainda não se atentou ao grande risco que ela corre hoje de interrupção dos seus negócios, de dano à imagem. A gente vive num mundo altamente globalizado e muito dinâmico hoje na internet. Então, um incidente que acontece com uma empresa hoje, ou, de repente, a fala de um colaborador hoje numa rede social pode trazer um dano, talvez, irreparável à imagem dessa empresa, né? E aí eu trago uma reflexão. Se antes, no passado, a pergunta era se acontecer comigo um ataque hacker, se acontecer comigo um vazamento de dados, hoje, nos dias atuais, com essa alta demanda da utilização da tecnologia, a tecnologia totalmente atrelada aos nossos negócios, a pergunta agora é quando, não é nem se, porque todos nós estamos suscetíveis. Se a gente fizer uma analogia, inclusive para o lado pessoal, aliás, eu gosto muito de fazer sempre esse comparativo com a segurança da informação do ponto de vista pessoal e familiar, para gerar sensibilização, para que as pessoas consigam contextualizar aquelas medidas de proteção, aquela mudança de cultura, aquela mudança de comportamento, talvez baseado naquilo que tem mais valor para ela, aquilo que faz mais sentido no momento, né? Em processos onde a gente faz um trabalho de campanhas de conscientização dentro de empresas, a gente sempre traz um momento de sensibilização, falando de segurança pessoal e familiar, exatamente por isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Todos nós temos em casa um roteador de internet, provavelmente, conectando, recebendo o seu sinal de internet e compartilhando para a sua residência. Quando você recebe uma visita, um parente, um funcionário que vai trabalhar na sua residência, um prestador de serviço, muitas vezes ele pede a senha do seu Wi-Fi. Né? Você me passa a senha do Wi-Fi? Ele quer acessar o WhatsApp dele de forma mais rápida, ele não quer consumir talvez o pacote de dados dele, ou ele precisa rodar algum tipo, trabalhar a partir dali, enfim. O que acontece é que, nesse momento, se você simplesmente compartilha a sua senha de Wi-Fi da sua residência com essa pessoa, você está trazendo todos os potenciais riscos dos equipamentos dessa pessoa para dentro da sua rede. E aí existem medidas de segurança simples que podem ser habilitadas para se evitar isso. Todos os roteadores domésticos, eles permitem que você habilite uma rede guest, uma rede de visitantes. Então, você pode criar 2 SSID, um para a sua rede familiar e um para visitante, colaboradores, empregado doméstico e tudo mais. Então, só para contextualizar um pequeno exemplo daquilo que eu gosto de falar em segurança da informação do lado pessoal, e quando você adquire esses hábitos, quando você muda esse comportamento em casa, se preocupando com a utilização pela própria família, os seus filhos principalmente, você leva esses hábitos para o mundo corporativo.
para evitar que, numa situação de sinistralidade, a primeira pergunta que o seu chefe vai fazer vai ser quem? Né? Quem não contratou um seguro para isso? Quem não viu isso antes? Né? Então, para a gente evitar essa situação, a gente precisa exercitar esse trabalho de gestão de risco. Vamos para o próximo. E aí, entrando na questão da contratação do seguro cyber, exercitando esse trabalho de gestão de riscos, a gente entra numa situação de bastante desafio, né? Quando a gente olha para dentro das empresas nos dias de hoje, a gente já começa que a gente tem um cenário, ou um cenário de infraestrutura própria ali, on-premise, ou às vezes é on-premise, mas não é própria, é terceirizada num data center, ou às vezes está no ambiente cloud, ou às vezes é híbrido e você tem os dois ambientes. Mas seja qual for o modelo da infraestrutura da sua empresa, é um ambiente complexo. A cultura de riscos muitas vezes é inexistente dentro da grande maioria das empresas. Aí vem um ponto também importante, a área de tecnologia da informação muitas vezes tem medo de mostrar suas deficiências. Então, num processo desse de contratação de seguro, onde vai ser necessário um assessment do seu ambiente, ali vai ter que ser exposto quais são as suas fragilidades, né? Por outro lado, é onde a área de tecnologia deve enxergar isso como um grande incentivador, como um apoiador, exatamente para conseguir buscar aqueles recursos, aqueles investimentos necessários e, principalmente, dar visibilidade dos riscos de negócio, caso não seja adquirido ou implementada a solução adequada, né? Então, a gestão de risco, ela é sempre a ferramenta principal para esse processo de contratação de seguro e de manter qualquer empresa numa situação de segurança. Muitas vezes o contratante também da pólice de seguro, ele é ou um gestor de riscos, ele é a própria área de negócio, ou é o DPO, ou é o dono da empresa, e muitas vezes tem pouco conhecimento e maturidade de segurança. Também existe aquela falsa crença de que, não, na minha empresa eu não preciso contratar seguro porque está tudo na nuvem. Eu ia até te perguntar aquela coisa do, eu já tenho antivírus, está tudo na nuvem, por que eu tenho que contratar um cyber insurance? Por que eu tenho que contratar um seguro cyber? É verdade, Maria. Você sabe que isso é uma das coisas que a gente ouve bastante, né? E é uma falsa sensação de segurança. Muitas empresas e muitas pessoas acreditam que o fato de estar com sua estrutura dentro da nuvem, dentro de um grande player que tem lá uma série de, muitas vezes, conformidades com ISO 27001, com LGPD, com GDPR e tudo mais, que tudo que está ali está seguro. Mas é diferente o processo que está sendo instituído lá na infraestrutura e todo o acesso que você tem remoto daqui. Todo esse meio de comunicação, todo o trabalho, todo o tratamento desses dados que é feito tanto e muitas vezes baixando para discos locais, né, nas estações de trabalho, e até mesmo na nuvem. E, por outro lado, também, muitas dessas empresas, quando você coloca o seu serviço em nuvem, ela possui, de fato, serviços que possam ser contratados de segurança, mas esses serviços normalmente não vêm habilitados e não são gerenciados por eles. Então, por isso aí realmente a importância de cada empresa entender que contrato tem, que recursos você tem habilitado, como eu habilito isso, de que forma eu monitoro e daí por diante, né? Então, depois que contratam um serviço, um seguro cyber, está tudo certo, você já está seguro, não tem nenhuma preocupação. Como é que é? Você está bem afiada hoje, viu, Maria? Esse é outro ponto também bastante complicado, né? Nós temos empresas que também, muitas vezes, aliás, assim, eu não posso dizer o nome da empresa, mas nós já tivemos uma situação no Brasil onde um CIO, ao invés de direcionar investimento para poder resolver todas as questões de segurança da infraestrutura dele, ele optou por contratar um seguro cyber. Como se esse seguro cyber, na verdade, fosse garantir que a não existência desses controles fossem cobertos pela seguradora, o que não acontece. Então, na verdade, como eu gosto de dizer, a segurança a gente implementa por camadas. Então, as empresas precisam, em primeiro lugar, estabelecer todos esses controles, mitigar todos esses riscos através de investimentos aonde for possível, ou através de aceite de risco aonde não for possível,
e, ao mesmo tempo, quando você chega naquele risco residual, é onde você faz a transferência para o seguro. Na verdade, nem gosto de utilizar o termo transferência de risco para a apólice de seguro, porque existe uma corresponsabilidade da empresa com relação a todas as validações, todas as informações que foram informadas. Então, análogo ao que é feito com o seguro de carro, onde você preenche um perfil, né? Quem dirige o veículo, quantas horas por dia, se para em estacionamento fechado, isso tudo é feito num assessment para a contratação do seguro cyber, porém de uma maneira bastante mais criteriosa. Acho que, se eu não me engano, no próximo slide eu vou mostrar isso. E qualquer inverdade nessa prestação de contas, né, nessa afirmação, pode te gerar uma negação de indenização. E aí tem uma questão aqui também, né? O slide está trazendo as duas imagens ao mesmo tempo, mas aqui a ideia era fazer uma certa expectativa, porque a expectativa das seguradoras é de encontrar o ambiente das empresas como essa estrada, pavimentada, sinalizada, controlada. Por quê? A seguradora vende a pólice de seguro, ela faz uma gestão de riscos também. Então, ela não vai ter interesse de fazer a venda de um seguro para uma empresa que ela tem certeza que vai ter problema, que ela vai ter que indenizar. Né? Trazendo números aproximados para vocês terem uma ideia, numa pólice de R$1 milhão, por exemplo, de cobertura de R$1 milhão, vamos imaginar 2% de custo para essa pólice, a seguradora receberia R$20 mil. Só que se ela encontra a empresa, na verdade, nesse cenário aqui, onde ela não está vendo a estrada, na verdade, ainda está uma mata fechada a ser desbravada, dado o baixo nível de maturidade de controles de segurança, é um apetite a risco que elas não optam hoje em dia. Então, esse é um dos grandes fatores que a gente tem hoje da dificuldade de se contratar um seguro cyber. Podemos ir para o próximo. Então, a gente tem desafios do lado das corretoras, né? Então, são corretoras tradicionais que não conhecem o tema, né? Elas vão normalmente coletar, como se fosse aquele perfil do seu perfil do seu seguro de veículo, ela vai coletar esses questionários, ela vai te encaminhar, na verdade, um questionário, você vai preencher lá 8, 12 páginas, e elas vão submeter isso para a seguradora. A seguradora, por sua vez, que não é boba nem nada, ela vai analisar, ela vai identificar que se tem um risco alto, ela nega o seguro. Né? Então, é importante que o cliente também saiba que não é o corretor que define o custo de uma pólice. São as seguradoras, mediante todo esse processo de validação de risco, né, de apetite a risco, e aí o corretor, ele simplesmente repassa essas informações de custos, né? E aí aquele ponto que eu tinha comentado também, desde que todas essas declarações, né, na contratação sejam válidas. Podemos ir para o próximo. Aí o desafio para o lado da seguradora, ela está ficando cada vez mais criteriosa. Hoje em dia, a gente já tem verticais que não se podem fazer seguro cyber. Então, você pega, por exemplo, banco digital, não consegue fazer a contratação. Você pega e-commerce, também não é feito. Então, são negócios e segmentos verticais de alto risco, né? E as seguradoras estão ficando cada vez mais criteriosas com relação a isso. Por outro lado, também, o que a gente tem? Quando a gente tem um envio de proposta para uma seguradora sem uma maturidade adequada das empresas de implementação dos controles que ela está exigindo, uma vez tendo a negação por parte da seguradora, provavelmente essa empresa não vai mais conseguir fazer contratação de seguro. Por quê? A seguradora ela está fazendo o papel dela, ela está analisando, e essa base de dados, provavelmente, elas devem compartilhar através de SUSEP ou algum órgão regulamentador. Então, é como se aquela empresa ainda não tivesse maturidade para isso. Então, a seguradora ela pode também negar, ela pode aceitar, ou ela pode aceitar com condicionantes. É o caso, por exemplo, se você vai fazer o seguro do seu carro e você não se atenta que seus pneus estão gastos, né? Estão carecas, como a gente diz aqui. A seguradora pode até aceitar o seguro do seu veículo, mas ela vai colocar uma anotação, né? Ela vai fazer ali um condicionante, né? Então, hoje tem aumentado demais a negativa das seguradoras por conta desse aumento de criteriosidade delas, de critério delas, pela baixa maturidade das empresas,
e aonde a Cyber Insurance se identificou uma grande oportunidade, onde a gente desenvolveu um braço de consultoria, que no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, esse nosso diferencial, que veio exatamente dessa experiência no dia a dia, onde muitas das empresas sequer conhecem quais são as suas fragilidades, quais são as suas necessidades de adequação, eles estão pautados na segurança da informação, que faz parte de um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, estão pautados na proteção de dados pessoais, né? E aí eles tratam tanto das questões de vulnerabilidade em processos, vulnerabilidade no ambiente tecnológico, onde a gente já vem trabalhando há muito tempo, existe uma cultura um pouco mais sedimentada, mas em ambiente físico e principalmente em pessoas, dentro do conceito de segurança da informação, é onde a gente sabe que estão, o elo mais fraco são sempre as pessoas, né? Então, você pode ter ferramentas altamente eficazes, mas se a pessoa que tem que fazer aquele monitoramento não faz, você colocou todo aquele investimento por água abaixo. Então, o que a gente traz de proposta? Além da corretora, como a gente tem esse braço, a gente acredita que a nossa empresa não é só para vender seguro, mas sim para deixar as empresas seguras também, porque aí você tem um processo perene de monitoramento que vai te trazer condições não só de você se proteger para todas as ameaças e também realizar a contratação de um seguro. Um ponto importante também, Maria, é que nós não vendemos soluções tecnológicas, tá? Então, a gente não vende ferramenta. Somos uma empresa que realmente o foco é fazer essa recomendação para que seja implementado e aí o cliente tenha a liberdade de buscar os parceiros de confiança dele. Então, o nosso serviço consultivo, ele funciona de forma gratuita para recomendação básica, para contratação do seguro cyber. Então, não existe custo algum para isso. Então, todo esse nosso know-how, essa nossa experiência, nós somos uma empresa que todos os sócios têm formação na área de segurança da informação, e a gente entrega o quê? Um relatório para mostrar as deficiências do cliente, não só para conseguir o seguro, mas também para mostrar realmente onde é que ele precisa implementar controles para estar em conformidade com a segurança da informação. E aí eu trago aqui alguns exemplos do que faz parte desse processo de assessment. Aqui é só uma pequena parte, uma análise muito mais complexa e completa que as seguradoras hoje exigem, né, dos clientes. Mas, por exemplo, autenticação multifator para acesso remoto. Então, com a pandemia, muitas empresas precisaram aderir para o home office, muitas na correria implementaram mecanismos talvez muito vulneráveis, outras um pouco mais seguros, mas o que a gente percebe, inclusive, é que a grande maioria não implementa multifator, então mais de um fator de autenticação, e esse é um fator muito cobrado pelas seguradoras. Questões como administradores locais desativados, que também são processos simples que podem ser implementados, mas que muitas vezes as empresas não têm conhecimento ou não têm recurso próprio para isso, né? Ou sequer conhece os riscos associados a você ter um dispositivo, um endpoint, uma estação de trabalho com privilégios administrativos, e aí um código malicioso, quando infecta aquele equipamento, ele tem condição de se instalar e de se propagar pela sua rede. Credenciais exclusivas para administradores, também a gente tem muitas vezes isso, né? A própria TI com dificuldade de se controlar ela mesma, por isso a dificuldade muitas vezes de se ter empresas com uma maturidade de se ter uma área de cybersecurity, se não segregada da área de tecnologia, mas que faça parte da área de tecnologia, mas que consiga ter reporte autônomo. Autenticação de multifator para as contas privilegiadas também, não só dos administradores, mas até mesmo para áreas financeiras. Todas as sessões de acesso privilegiado, né, gerando registros de log. Então, outra coisa importante também, não adianta também a gente não gerar evidências para uma eventual investigação de determinado incidente, né? Soluções também, como cofre de senha, que são soluções que podem ser implementadas muitas vezes de forma até free. Acesso de fornecedores, né, restrito e monitorado. O patching management, né, que é todo aquele processo de atualização do sistema operacional, atualização de todas as suas aplicações, porque cada dia mais as empresas interessadas e as pessoas interessadas em buscar vulnerabilidade dentro das organizações, eles vão atrás daquilo que é comum a todos. Então, uma falha de segurança do seu servidor, da sua aplicação web, uma falha de segurança do seu firewall e tudo mais.
seu sistema operacional. Varreduras e scan de vulnerabilidades, então as seguradoras pedem varreduras mensais. A gente muitas vezes até consegue gerar uma resposta de que esses processos acontecem numa frequência um pouco maior, mas a exigência deles é de processo mensal. Segmentação de rede local, tanto por aplicativo, bancos de dados, regras de firewall, até mesmo regras de firewall para as estações de trabalho. A gente tem hoje um ambiente altamente complexo hoje também nas redes corporativas, que a gente tem a utilização das aplicações em nuvem. Então, muitas vezes, a área de TI não consegue controlar o que está sendo instalado, o que está sendo executado nas estações de trabalho. Porque qualquer aplicação web, ela sai diretamente por uma porta HTTP, mas, na verdade, o que está executando lá, você não tem visibilidade para isso, né? Participação obrigatória em treinamentos de conscientização, que aí a gente trabalha naquele elo das pessoas, né? Monitoramento de segurança, seja 24/7, o Data Loss Prevention, também é onde você consegue estabelecer regras mais rígidas e controles mais severos para dados mais críticos e informações sensíveis, né? Até plano de resposta a incidentes, backup criptografado, enfim. Então, mesmo que esse processo de adequação leve um tempo, né? Então, é muito comum hoje, quando a gente estabelece esse primeiro approach com essas empresas interessadas na contratação do seguro cyber, nessa nossa carta de recomendação desse serviço consultivo de adequação, ali vai aparecer alertas mais claros daquilo que precisa ser implementado, aquilo que pode ser implementado na linha do tempo, mas o importante é que no momento que for submetido isso para a seguradora, esses controles já estejam implementados. Então, a gente estabelece normalmente essa relação de parceria, de fidelidade com esse parceiro de negócio, onde a gente faz a entrega desse trabalho consultivo e aí a gente até aguarda o momento de implementação desses controles para a gente submeter a proposta para a seguradora. Acho que essa foi até a pergunta do Daniel aqui no chat, Sérgio, que ele falou assim: podemos considerar que ao solicitar um seguro cyber, a empresa vai saber quais são suas fragilidades a partir dos motivos dados pela seguradora para negar o seguro? A seguradora, ela não vai te dizer, olha, foi negado porque você não atendeu o item X. Ele simplesmente nega o seguro, né? A gente, é onde entra, de fato, esse nosso apoio consultivo pela nossa experiência e porque a gente tem percebido que eles estão se tornando cada vez mais criteriosos com relação a esses controles. Então, isso também vai depender muito de cada segmento, vai depender muito de qual tipo de volume de dados que você trata, né? Então, o critério de apetite a risco da seguradora, ele é muito pautado não só no nível de implementação feita, mas também no segmento de atuação da empresa, né? E aí eu quis trazer aqui, numa mensagem final, né, alguns insights, assim, algumas frases que no decorrer da experiência a gente foi acumulando, né? Então, é melhor estar seguro do que arrependido. O plano mais seguro é não depender da sorte. O seguro não morreu de velho, ele está bem adiantado. Começar direito do jeito certo. Empresas especialistas não apenas vendem seguro, mas deixam sua empresa segura. E a mensagem principal: segurança compensa. Vale a pena investir. A gente está cada vez mais num ambiente de alto risco, de imprevisibilidade, né? E um dano à nossa imagem ou uma interrupção dos nossos serviços podem hoje ser fatais para a sobrevivência de qualquer negócio. Ainda mais que hoje em dia tudo é reputação, né? Que está tudo na boca ali da rede social, da internet. Então, realmente. É verdade, Maria. Vou abrir, então, para perguntas. Pode abrir para perguntas, Sérgio? Ver se o pessoal tem alguma dúvida. Pode sim. Bom, pessoal, então, quem tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que eu leio para o Sérgio responder. Vamos ver. Acho que até agora o Daniel perguntou. Você já respondeu. Nenhum curioso aí, gente? Esperar mais um pouquinho. O Marco Solitari perguntou: certificação ISO 27001 ajuda na aprovação do seguro? Sem dúvida alguma, Marcos, sem dúvida alguma. Quando a gente olha para o rol de
de assessment hoje das seguradoras, ela está muito focada, inclusive, nos controles da ISO 27001. Né? Então, se você tem, se a sua empresa ela é certificada ISO 27001, você provavelmente vai estar atendendo a grande maioria dos controles recomendados pela seguradora, sim, sem dúvida. Não é uma exigência que você seja 27001 compliance, mas te facilita demais o caminho, sim. Mais alguém? Vou encerrar, hein, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Acho que as pessoas estão bem satisfeitas, Sérgio, com a sua apresentação. Se você quiser fazer mais algum comentário, um adendo, alguma coisa, uma observação, fique à vontade também. Vou encerrando pelo meu lado, pode falar. Eu vou fazer só um fechamento aqui, Maria, que o importante é notar que o seguro cibernético ele não é a solução para todos os seus problemas. Né? Hoje, há um entendimento equivocado de algumas empresas que o seguro por si só, né, já resolve tudo. Então, é importante que as empresas busquem cada vez mais uma maturidade em segurança da informação, uma maturidade em gestão de riscos, até mesmo para que ela consiga identificar aquilo que suporta, quais são os processos, quais são os sistemas, quais são os ativos que suportam o seu processo de negócio, para que ela consiga fazer um direcionamento adequado, inteligente, de priorização de investimento, e aí a contratação da pólice de seguro cibernético seja algo complementar dentro desse processo. O Marcos pegou aqui o último segundo para fazer a última pergunta dele. A Alessandra também, calma, eu vou falar do Marcos então. O Marcos perguntou se é possível dar uma dimensão de valor no sentido do custo mensal e anual. E a Alessandra perguntou, se tivermos duas redes de internet em casa e deixarmos uma única exclusiva para visitantes, minimizamos os riscos? Sem dúvida. Vou respondendo pela última, eu faço isso hoje em casa, inclusive, já há bastante tempo, então eu habilito sempre a rede guest, e aí, quando essa rede guest é aquela rede que eu deixo, inclusive, um pouco mais declarado o que ela é. Eu coloco casa, né? Coloco uma senha fácil para não ficar precisando passar uma senha complexa para essa pessoa que veio me visitar. E a minha rede, na verdade, interna, que é a minha rede privativa, essa eu coloco um nome que não faz sentido nenhum, né? Não coloco o nome da família, sobrenome da família, não coloco o número do apartamento, nada nesse sentido, deixo um nome bem abrangente. E essa, sim, eu coloco uma senha mais complexa. E aí você tem, então, a segregação dos dois ambientes. E aí eu só quero complementar, porque esse nosso risco nas redes domésticas está cada vez maior. A gente tem hoje os filhos acessando computadores, a gente tem muitas vezes sistema de CFTV em casa, então gerando imagem e arquivando. A gente tem os nossos equipamentos, seja eles os nossos celulares, os nossos notebooks, nossas estações, armazenando imagens e fotos. Muitas vezes a gente não se dá conta que tem pastas compartilhadas, porque às vezes por uma demanda interna dentro de casa você compartilha, e aí quando você libera o acesso para qualquer um dentro da sua rede, liberou acesso a tudo isso. A outra pergunta era com relação a uma estimativa de custo, né, de investimento. Isso, né? mensal, anual. Olha, isso vai variar muito de seguradora para seguradora, de segmento para segmento, porte de empresa, mas mais ou menos um percentual médio que a gente tem é de 2% sobre o valor assegurado, né, sobre o limite máximo garantido. Então, numa pólice de R$1 milhão, mais ou menos uns R$20 mil de custo de seguro anual. Respondidos? Todos satisfeitos? Fazer um último aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acho que está todo mundo satisfeito, Sérgio, com a sua apresentação. Foi realmente excelente. Ah, tem mais um. O Elias perguntou, o seguro cyber protege o CNPJ, correto? Como seria o seguro de um colaborador que assume a função de DPO? Para isso existe um outro tipo de apólice, que é chamado de E&O, né, que você pode fazer uma contratação de seguro para responsabilidade de erros e omissões. Está se tornando cada vez mais difícil a contratação desse tipo de apólice também, até mesmo por conta dessa gestão de risco que as seguradoras vêm se tornando cada vez mais críticas, né? Por outro lado, existem algumas alternativas que a gente consegue fornecer nesse sentido quando você faz uma apólice de seguro corporativa para o board inteiro. Aí você não está assegurando só o DPO. Existe uma apólice de responsabilidade civil que você pode colocar o corpo diretivo
E aí, muitas vezes, quando a gente não consegue uma policy específica de ENO, a gente consegue através desse outro modelo. Muito bom. Temos aqui. Agora o Elias está agradecendo sua resposta. Se não tiver mais ninguém para perguntar, gente, fique à vontade para responder. Eu só estou encerrando porque ninguém está perguntando, mas à medida que vocês perguntam, eu vou lançando. Mas, bom, se ninguém tiver mais perguntas, vou aproveitar o gancho do Elias para te agradecer também, Sérgio, novamente, se não tiver mais nenhuma pergunta. Então, muito obrigada, Sérgio, pela sua apresentação. Bom, pessoal, para os que já são de casa, vocês sabem que o nosso webinar fica gravado no blog da eComply. Quem quiser também, eu posso disponibilizar o material do Sérgio, se ele me autorizar, claro. E, bom, muito obrigada também pela presença de todos. E, Sérgio, quer agradecer? Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, Maria. Imagina. Obrigado, Halk. Agradecer ao Maurício também. Essa oportunidade de estar aqui, poder falar com o público de vocês, é um prazer enorme. Imagina, o prazer foi nosso. Então, vou encerrando por aqui. Bom dia para todos, boa tarde para todos daqui também. E muito obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado. Estão pedindo para eu deixar o contato do Sérgio. Sérgio, você pode botar obrigado. o seu contato no chat para todo mundo? Vou colocar no chat, mas também vai estar na apresentação, naquele primeiro slide que tem a minha bio, vai estar o meu e-mail embaixo. Tá ótimo então. Todo mundo agradecendo, ótima palestra. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. Tchau, pessoal.